noite. Tem se falado muito sobre a necessidade de oferecer tratamento adequado aos dependentes químicos. E é comum questionamento sobre a capacidade do Serviço Público de Saúde oferecer um atendimento eficiente que leve à recuperação do usuário de drogas. O Jornal da Cultura foi a campo para ver qual o encaminhamento dado a viciados nos serviços públicos disponíveis. Veja agora outros destaques do noticiário desta segunda-feira. Explosão de bueiro na zona portuária no Rio de Janeiro provoca a morte de um operário e deixa 2 feridos. Presidente Dilma Rousseff inicia visita a Cuba. A agenda oficial não inclui discussões sobre direitos humanos. Cidade de São Paulo tem obras públicas que já duram mais de 20 anos. 5 brasileiros morrem em engarrafamento em rodovia da Flórida, nos Estados Unidos. Rita Lee vai responder por desacato e apologia ao crime ao xingar policiais durante show em Aracaju. Agora vem me prender. A nossa bancada tem hoje a participação do advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares, e do historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. Mande o seu comentário ou pergunta aos nossos convidados através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas na explosão de um bueiro no Rio de Janeiro. Este foi o primeiro acidente com vítima fatal na longa sequência de explosões de bueiros na capital fluminense. A explosão aconteceu por volta das 10 horas da manhã em um reservatório de águas pluviais no armazém da empresa Triunfo Logística, que opera para a Petrobras, na zona portuária do Rio. Segundo a empresa, os funcionários faziam um trabalho de solda ao lado do bueiro quando ocorreu o acidente. Rafael Martins de Souza, de 29 anos, morreu na hora. Outros 2 funcionários tiveram queimaduras e foram hospitalizados. Os bombeiros isolaram a área e uma perícia trabalha para identificar as causas do acidente. Segundo a companhia Docas, que administra o cais do porto, havia um forte cheiro de óleo no local, o que pode ter provocado a explosão. A empresa não acredita em vazamento de gás. O cheiro lá está muito forte. Primeiro, de óleo, né? Cheiro de gás, de produto químico, assim, de derivado de petróleo. O cheiro está muito forte. Explosões no subsolo carioca não são uma novidade. Desde 2009, foram registrados mais de 30 casos na cidade, a maioria por vazamento de gás. Num dos mais graves, ocorrido em 2010, um casal de turistas americanos ficou ferido depois da explosão de um bueiro da Light, em Copacabana. A mulher passou mais de 2 meses internada, com 80% do corpo queimado. No ano passado, 2 bairros da Zona Sul ficaram sem energia elétrica depois que um bueiro explodiu e pegou fogo no Flamengo. Em abril, 5 pessoas ficaram feridas em outra explosão. Uma enorme tampa foi arremessada e atingiu um táxi. Após a série de explosões, a Light assinou um termo de ajuste de conduta com a prefeitura, que prevê multa de R$100 mil para cada incidente que cause morte, lesão corporal ou dano ao patrimônio. Não dá mais para falar em fatalidade, não é? O que dá para sentir, assim, parece uma casa cujo dono não cuida da casa, está tudo se deteriorando. No Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo, os bueiros são muito mal conservados. Bueiros, não. São tubos por onde passam. Ou passa o gás, ou passa energia elétrica, ou são tubos pluviais, que quando, no caso que foi apontado aí, se derrama óleo, ou querosene, qualquer outra coisa de combustível, e depois põe alguém para soldar uma tampa em cima, você provoca a explosão imediatamente. Esse coitado que estava lá soldando, que morreu, será que ele não sentiu um cheiro de óleo ali dentro, o risco que vinha? E o chefe da obra, não viu isso? Então, o que é bom para a gente ver nesse caso aí, é ver se nós não temos que tomar algumas medidas preventivas aqui em São Paulo. Hoje, por exemplo, aqui teve um em todas bueiro, as cidades, né? Aqui em São Paulo, todas as cidades, mas aqui, fundamentalmente, porque eu vejo nas ruas quantos fios ficam pendurados, qual é a tubulação que vem por baixo, os defeitos da tubulação, todos nós vemos isso. Então, era a hora que o Jornal da Cultura podia até fazer uma campanha nesse sentido
para que as autoridades Mas isso não dá responsáveis... voto. Isso não dá voto. Sabe qual é o problema? O Jornal da Cultura podia mesmo, você está certo. Você está muito correto. Por exemplo, essa questão dos fios que a gente vê, que tem um outro problema, tem a questão dos bueiros. Foi bem destacado. Dos bueiros, a gente só lembrar do shopping aqui, que soltou gás, que foi interditado. Mas essa questão dos fios, tem muitos postos, você tem transformador quase vizinho a sobrados. Eu digo que em Santo André eu morei ao lado de um transformador que explodia sistematicamente. Ele tinha uma prazo de validade sempre muito curto e tal. Então, nós temos um problema dessa questão, essa fiação absurda. Outro dia veio a discussão, por que não enterrar essa fiação? Aí disseram que é muito caro. Mas é muito caro porque não dá voto. A grande questão é que, veja as outras cidades europeias, já que nós somos com mania de ser um país emergente, estão falando, poxa vida, essa fiação é perigosíssima. É perigosa, tem a questão quando cai árvores, atingir carros. Precisa ver também, eu não sou especialista, nenhum de nós aqui somos, mas assim, o que a gente vai enterrar também, né? Porque também se enterra alguma coisa que está... Não, precisa fazer tecnicamente. Vila, você está fazendo uma coisa certa. Se for na esquina da rua João Cachoeiro, com Joaquim Floriano, você vai ver em todas elas os postes com os fios enrolados. Em São Paulo, que é uma área os fios enrolados, que eles ficam quase que caindo. Dependendo do vento, eles quase caem, porque ficam lá pendurados. De quem são esses fios aí? Eletropaulo? Não. Transmissão de TV a cabo? Não, ninguém sabe. As pessoas não sabem. Eu acho que tudo isso que está acontecendo, já que a gente... Estou aqui só pensando em voz alta. Assim, nós, moradores das cidades, a gente tem que começar a ligar o sinal de alerta e ver o que a gente pode fazer para estar mais protegido. Basicamente é isso. Agora, no Rio de Janeiro, não andar em cima de nenhum bueiro. Não, a gente tem que poder andar tranquilo, né? Qual é o caminho para buscar tratamento para a dependência do crack no Serviço Público de Saúde da cidade de São Paulo? Vamos mostrar contando a história de um rapaz que estava desaparecido da família e foi encontrado pela polícia na Cracolândia. Esse menino da foto é Daniel. Hoje tem 26 anos, 7 perdidos para o crack. A dependência o afastou de casa. Há meses a família não tinha notícias. Graças à ação desenvolvida na Cracolândia, ele retornou para a mãe. Muita gente na Cracolândia tem vontade de voltar para casa, mas... Eu falo, o vício, sem falar mais alto. Pelo SUS, Sistema Único de Saúde, a porta de entrada para o atendimento é o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas da Prefeitura. A cidade de São Paulo possui 22 unidades. A capacidade é de 290 atendimentos diários. O serviço ajuda a oferecer recursos para ele poder enfrentar o cotidiano de vida dele, as condições de vida dele, que tem a oferta de drogas, mas ele conseguir se manter afastado ou fortalecido na forma de lidar com isso no seu dia a dia. Em busca de tratamento, Daniel e a mãe foram até o CAPS da Vila Brasilândia, zona norte da cidade. Não pudemos acompanhá-los porque a Secretaria Municipal de Saúde não autorizou a entrada da equipe de reportagem. O atendimento durou 45 minutos. Caminharam, para outro CAPS, tem que chegar, falou que vai passar por exame médico, essas coisas, para ver se precisa tomar medicamento. Para os casos de internação, a Prefeitura possui 1.200 leitos espalhados entre hospitais e comunidades terapêuticas. 80 deles estão em Heliópolis, na Zona Sul. O Serviço de Atenção Integral ao Dependente é a única clínica do governo municipal exclusiva para internação. Para o SAID, é encaminhado o dependente que precisa se isolar para aderir ao tratamento. Mas aqui, a liberdade dele é limitada. Homens e mulheres não se cruzam. Tem a ala feminina e a masculina. A separação faz parte do tratamento. É uma rotina de restrições. As atividades seguem horários rígidos e tudo é acompanhado pela equipe de enfermagem. O tratamento dura 3 meses. Não é uma questão de cerceamento, pelo contrário, é assim de acompanhamento mesmo, de você poder estar lá respondendo a todas as questões importantes. É o suficiente? Para esta médica que coordenou durante 1 ano uma unidade do CAPS, faltam políticas sociais para tratar o crack. O sistema de saúde para dependência de drogas funciona como uma porta giratória. O paciente entra e sai, ele não tem bons resultados, porque falta uma política inteira, porque sem a menor dúvida só a saúde não vai resolver o problema.
Hoje, de cada 10 dependentes de crack, apenas 2 conseguem atravessar a porta da reabilitação. Daniel está batendo para entrar. Se falar que é fácil, é mentira. Vai depender muito de mim, né? Quer dizer, vai depender dele insistir, de querer se curar. Claro. Quer dizer... Primeiro é não ter território liberado para o crack tal qual era a Cracolândia. Então, acho que o primeiro passo foi esse. Mas isso não basta. Precisa atacar o tráfico, né? Foram apreendidos, inclusive, inúmeras aí, trouxinhas de crack e tal. Quer dizer, combate. E terceiro, ter clínicas do poder público, não clínicas privadas, porque ninguém tem dinheiro para pagar esse tratamento, em número necessário para atender esses casos trágicos que existem e tal. 1, 2, 3, para uma população como tem em São Paulo, na região metropolitana, é absolutamente insuficiente. Mas eu vejo que o poder público, não sei se vocês têm essa mesma percepção, assim, também está aprendendo, não sabe como lidar com isso. Vamos lá. Quanto de verba tem para isso? Vocês vão ver que é uma coisa irrisória. Tanto é que eles mostraram uma clínica que atende. Quantas mais tem? 2? Para uma população como São Paulo, quantas pessoas são atendidas? 100 por mês? Não pode. Quantas podem ser internadas? Absurdo. É dependente químico em geral, né? Não é só crack. É dinheiro. É ter dinheiro para poder desenvolver uma política. E aí, na hora de fazer orçamento, é aquela história. Como não é obra pública, não é? Investir em saúde, o dinheiro fica meio diluído aí. Hoje vocês estão batendo firme na tecla do que dá voto, do que não dá voto. Infelizmente, né? Mas infelizmente é assim. Mas a população é que tem de passar a entender o seu papel como eleitor de forma diferente. Eu acho que quando nós tivermos uma educação política, dele olhar, falar assim, será que precisa asfaltar 2, 3 vezes essa rua numa gestão de 3, 4 anos? Ou era melhor pegar esse recurso e aplicar em coisas graves, como, por exemplo, a questão do crack? Então, acho que essa é uma questão fundamental. O eleitor tem de ficar atento a isso. O que eu posso cobrar para não ir pelos ares, numa tampa de bueiro? Aproveita, assim, tem eleição esse ano. Vai ser renovada a Câmara dos Vereadores. Você vai votar naquele que decide onde é que põe o dinheiro público. Onde gasta o nosso orçamento, onde gasta o nosso dinheiro. Tome muito cuidado. E só uma questão, se ele destacou, a questão desse como trabalhar, que é uma dificuldade para todo mundo do crack. Na Europa, agora tem reportagens que têm saído, que o crack também tem chegado na Europa e ninguém sabe direito como tratar, porque as outras drogas tinham um certo aprendizado da forma de tratamento. O crack tem a sua especificidade, inclusive pelo efeito rápido que ele tem de dependência e os efeitos trágicos que ele traz em curto prazo no viciado e tal. Então é um processo de aprendizado agora. O poder público tende a achar que isso é uma prioridade. Né? E botar dinheiro. E colocar dinheiro, claro. Investir energia ali para aprender. É verdade. E a presidente Dilma Rousseff já está em Cuba. Na primeira viagem oficial à ilha, a presidente vai discutir abertura econômica e relações comerciais. A questão dos direitos humanos deve ser deixada de lado. Dilma e a comitiva brasileira chegaram a Cuba no início da noite de hoje. A visita, de menos de 48 horas, acontece um dia depois do governo de Havana anunciar mudanças no cenário político. Ontem, durante o Congresso do Partido Comunista, o presidente Raul Castro limitou os mandatos a 10 anos, mas será mantido o regime do Partido Único, responsável pela escolha dos mandatários. A medida faz parte da série de reformas econômicas e políticas iniciadas em abril, que deram aos cubanos o direito de abrir pequenas empresas e de comprar e vender carros. Não estão previstas na agenda de Dilma discussões de direitos humanos. Esta é a primeira visita de um chefe de governo estrangeiro à ilha depois da morte do dissidente preso Vilman Vilar, que fazia greve de fome. Nem o caso da blogueira Ioane Sanches, que recebeu visto do Brasil e espera autorização para viajar, deve ser discutido. O foco da visita será a relação econômica entre os dois países. O comércio bilateral registrou um recorde no ano passado de 642 milhões de dólares. De Cuba, Dilma vai para o Haiti. A visita vai anteceder a retirada das tropas brasileiras na missão de paz da ONU, programada para março. Vocês querem avaliar essa viagem da Dilma? Isso é importante. Como vocês veem essa aproximação? Não, acho que a visita de Cuba, é bom lembrar o telespectador que é uma ditadura. Primeiro, é uma ditadura que faz com que uma pessoa como a Ioane Sanches, para sair do país, ela já tentou várias vezes, e ela quer voltar ao país, porque muitas vezes o governo deixa sair, mas não deixa regressar. Cria inúmeros empecilhos. Você tem passaporte interno de deslocamento, de uma cidade para outra, tal. Portanto, é uma ditadura que suprimiu todos os direitos individuais, tal. Então, o Brasil
já tem uma relação muito próxima, desde o governo Lula e agora no governo Dilma, inclusive concedendo amplos empréstimos e obras de empresas brasileiras sendo realizadas lá. Isso dá um certo desafogo econômico a Cuba, que é bom lembrar que demitiu um processo em médio prazo, né, imediatamente, 1,5 milhão de funcionários, porque todos são funcionários do Estado, e tenta criar e deu um espaço para a iniciativa privada que é tão ínfimo que os negócios não conseguem se consolidar. Então, vive-se uma situação agora que a pessoa era empregada do Estado, agora não é mais empregada do Estado, mas não tem um espaço para conseguir de forma privada a sua forma de recursos. Então, é uma situação muito grave da economia cubana. cubana. Agora se discute também uma limitação do tempo dos executivos no cargo, Dos executivos né? em 10 anos. É bom lembrar que o presidente é 80, o vice é jovem, tem 79. É por isso, como eles vão morrer, não pode ser mais 10 anos. Agora fica 10 também já. Eu queria abordar coisas sobre um outro lado. Eu acompanho a política do Itamaraty desde o tempo que era deputado, e já faz tempo que acompanho. Nós sempre procuramos ter uma política pautada pela independência, até às vezes exagerada, para deixar de ser aquele quintal do que, quando dizia Juraci Magalhães, que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Acho que o Brasil hoje tem uma linha de política externa independente. E ela é executada, foi executada muito bem pelos diplomatas na gestão do Fernando Henrique, foi executada muito bem pelos diplomatas na gestão do Lula, e agora são os mesmos que continuam. O Itamaraty é tal quanto um exército, é um exército, as Forças Armadas, é um local onde as pessoas fazem carreira, são selecionados, tem seleção para entrar, para se promover, então é respeitado no mundo inteiro. O que eu vejo de positivo na aproximação através da economia cubana? Porque nós estamos levando uma grande empresa pública, que é a Odebrecht, para fazer o maior porto que Cuba nunca teve. Empresa privada. Desculpe, empresa privada. Nós estamos levando para fazer o maior porto. Isso é o quê? É a iniciativa privada atuando lá. Vai dar empregos. Vai possibilitar, talvez, que esse projeto deles de desvincular o cidadão do Estado, como estão querendo dar liberdade lá, possa arrumar um número. Eu acho que é uma maneira indireta de você contribuir para que haja uma abertura na Cuba. Eu não tolero partido único, imprensa fechada. Eu nunca fui a Cuba. Já fui convidado, nunca fui a Cuba, porque eu não sei o que diria lá diante disso. Mas a saúde vai bem. Veja no esporte que eles têm sucesso. Tudo bem, eu posso achar que eles têm um plano de saúde que atenda a demanda básica, muito melhor que o nosso plano de saúde, mas ele é uma ilha de 8 milhões de habitantes. É muito fácil resolver alguns problemas de saúde. E para esportes, para também luzir, mas agora, o que se não admite é que depois de mais de 40 anos, onde o sujeito só lê o que Fidel deixa, o sujeito só escuta a notícia que é autorizada, não haja esse poder, não tenha confiança nele mesmo para deixar ter uma eleição livre. Por exemplo, eles fizeram a cabeça de 3 gerações. Isso eu disse. E eu disse isso. Fizeram a cabeça de 3 gerações? Eu acho que não, acho que eles impõem. Não, eu estou dizendo, eles só divulgam coisas, então, tentaram fazer e fizeram, porque o povo está lá. Eu disse isso para o Fidel, eu mesmo, numa reunião na casa do Brizola, no Rio de Janeiro, que eu tive a condição de participar. E ele disse, olha, mas o inimigo está muito próximo, nós temos ali problemas, estamos sujeitos a uma invasão, temos que tomar todas as cautelas, não podemos abrir. Pronto. Eu queria rapidamente falar do Haiti, né, que é a outra escala da visita da presidente, que é uma questão fundamental. O Haiti teve o terremoto, já era um país mais pobre da América Latina, ainda teve aquele terremoto trágico que destruiu grande parte da infraestrutura do país, continua na mesma situação, a América Latina fecha os olhos para o Haiti, ninguém está nem aí. Nós estamos acompanhando aqui no Brasil o número de haitianos que estão vindo ao Brasil, entrando, especialmente pelo Acre, foi já várias vezes notícia e tal, e é inacreditável como a falta de solidariedade, aí no concreto, com o povo haitiano. É bom lembrar que o Haiti foi a primeira colônia da América Latina a se transformar em país independente, em 1804. Tem toda uma história de luta contra a escravidão, pelas liberdades, e teve uma história trágica no século XX de ditaduras. Quer dizer, falta solidariedade concreta. Né? E por outro lado, só uma coisa que eu queria contar aqui, que eu acho que pode ser curioso para o nosso telespectador, a gente tem tentado fazer contatos com o Ministério das Forças Armadas para uma equipe nossa ir para lá, para poder acompanhar o trabalho das tropas, porque a gente tem correspondido com alguns soldados, e esses soldados lá, os soldados brasileiros, as tropas que devem voltar agora, eles têm sofrido muito, porque eles ficam ali numa espera, numa situação muito ruim e pesada, com saudade da família, são pessoas muito jovens e não veem progresso nenhum naquele lugar. Então, tem sido muito sofrido. A gente gostaria muito de registrar, então,
esse final, mas está difícil. Mas olha, esse é um papel, olha, eu vou dizer uma coisa, exemplar das Forças Armadas, porque eles adaptaram... Mas é que preço, viu? Eles adaptaram soldados que não estão acostumados a cuidar da ordem pública, para poder manter um equilíbrio mínimo diante daquele caos que estabeleceu depois do terremoto. E tem também assistência à saúde que é dada, tem uma série de envolvimento brasileiro lá. Enquanto estava ali na ilha de edição, vendo a matéria ser montada, a gente foi falando coisas de Cuba, lembrando que não tem cartão de crédito, as pessoas não usam cartão. É tão atrasado. Mas não tem cartão de crédito? Que maravilha. Isso nós devemos... Por exemplo... É que não há o que comprar. É que não há o que comprar. No caso de Cuba, não há o que comprar. Então, não pode ter crédito, você não tem o que comprar. Já pensou o cartão de crédito junto 10%? Não, mas o caso de Cuba é a gravidade econômica e o sofrimento do povo. Porque a nomenclatura, quem está no aparelho de Estado, esse não tem sofrimento. Quem está no partido, quem é alto oficial das Forças Armadas, é um burocrata, esse sobrevive. Agora, aquela população, a maior parte da população, essa sofre e sofre mesmo. E vive muitas vezes do dinheiro que seus parentes que estão nos Estados Unidos mandam. Não tem sinais assim de que existe uma economia... E de mudança não há possibilidade. Porque, imagina... Agora, o pior... Você usa dinheiro. Claro, agora no caso do Haiti é pior ainda, hein? Isso que foi tocado, não há nem projeto de médio, porque pode estar ruim o país, mas a médio prazo você fala assim, não, mas daqui 10 anos ou 5 anos vai acontecer isso. No caso do Haiti é inacreditável, é uma paralisia administrativa. E a retirada das tropas da ONU vai virar um caos. Por isso que do Haiti, precisa substituir por outros países que vão mandar seus destacamentos, porque a situação é grave. Então você tem uma enorme tensão social, política, que o Baby Doc voltou, o ex-ditador, o Aristide, que foi presidente e caiu, voltou também, que você tem um barril de pobre e uma miséria absoluta. A seguir, hackers prometem interferir em sistemas bancários no Brasil e mais as obras públicas que nunca terminam na cidade de São Paulo.